Olá, eu sou o professor Elmo Dias e estamos ao vivo no canal Falando em Português no YouTube, no Facebook, no Instagram, TikTok, Quais, X e outras redes sociais. O papo hoje é sobre futebol, Campeonato Brasileiro da Série A. Não tem campeão oficial ainda, tem quase. Não tem o quarto rebaixado, os três já estavam, não tem o quarto rebaixado ainda. E vamos falar sobre os resultados, sobre a classificação, sobre quem pode cair, quem pode chegar no G4 e quem será o campeão depois da vinheta. Comenta, compartilha, dá um joinha e segue aí nas redes sociais, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. Eu não poderia deixar de começar falando sobre o Bahia, que é aqui do meu estado, da nossa querida terra da Bahia, né? O Bahia perdeu do América por 3-2 e o América teve um jogador expulso ali aos 6 minutos do segundo tempo, né? Mas não era só isso para falar sobre o Bahia. O Bahia pediu o adiamento do jogo. O jogo do Bahia seria às 16 horas. Foi às 18h30 para jogar junto com os outros adversários dele. Eu até agora estou querendo entender o motivo. O motivo era esse: o Bahia perder e aí os outros iam perder, perderam junto também. Não teriam ânimo para jogar porque perderiam também. Porque o Bahia tinha uma única função hoje: vencer o rebaixado, o último colocado, um time que jogou 36 vezes e ganhou 4. E o Bahia tinha a única função, que era vencer o América Mineiro. Perdeu. Se tivesse perdido 16 horas, mudaria em quê? Mudaria em nada, né? Mas fez uma movimentação aí, talvez, para fazer uma cortina de fumaça para o péssimo time que o Bahia tem aí, pelo menos nessa reta final do campeonato, né? Fez uma vitória excelente contra o Corinthians, depois perde para o São Paulo, perde para o América e tem um jogo muito difícil. Mas como o Bahia é o Bahia, a gente sabe que talvez vença o Atlético Mineiro e entre Santos e Vasco sai um resultado positivo para o Bahia e o Bahia consiga escapar do rebaixamento. Mas vamos lá para os resultados da 37ª rodada do campeonato, penúltima, na próxima quarta-feira, às 21h30. Todos os 10 jogos no mesmo horário vão fechar a rodada. No sábado, ontem, Corinthians perdeu para o Internacional, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo, Flamengo venceu hoje, os jogos de hoje, né? Flamengo venceu o Cuiabá 2-1, Palmeiras venceu o Fluminense, esses jogos das 16 horas. Todos os outros jogos às 18h30. Botafogo empatou com o Cruzeiro e se consagrou aí o maior cavalo paraguaio da Série A da história do futebol brasileiro, né? Chega na última rodada sem chance de título. Um Botafogo que era para chegar aí talvez campeão com 2, 3 rodadas de antecedência, chega na última rodada sem nenhuma possibilidade de título, né? Bragantino venceu o Curitiba, totalmente normal. O Grêmio venceu o Vasco. O Atlético Paraná venceu o Santos. Fortaleza venceu o Goiás. E o mais improvável, aqui para o futebol baiano, foi o América vencer o Sport Clube Bahia por 3-2, com um jogador a menos, o segundo tempo praticamente inteiro. E o Bahia sequer conseguiu empate. O empate, mais uma vez, o empate para o Bahia seria fantástico. O Bahia entraria na última rodada dependendo apenas dele, jogando em casa, com a Fonte Nova provavelmente lotada, o torcedor é apaixonado. O Bahia ia jogar esse jogo precisando de 1-0 contra o Atlético Mineiro, estaria livre do rebaixamento. Não vai ser dessa forma e vamos lá para a classificação, né? Quem tem chance de título ainda é Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. A Palmeiras tem 69 pontos,
Atlético Mineiro é o segundo com 66, Flamengo o terceiro com 66 pontos também. Eu creio que a disputa aí é só pelo eh, vice-campeonato entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Se bem que ainda tem possibilidade do Grêmio chegar a 68 pontos e ser o vice-campeão. Tem dinheiro envolvido nisso, tem vaga na Libertadores direto. O Botafogo ainda está em quinto, ainda tem chance. Mas a situação é o seguinte: Palmeiras é virtualmente campeão. Por quê? Palmeiras tem 69 pontos, 20 vitórias e 31 gols de saldo. Atlético Mineiro, 66 pontos, 19 vitórias. Mas se o Palmeiras perde e o Atlético Mineiro ganha, o Atlético Mineiro vai para 20 vitórias. Um número de vitórias empatado. Mas só que o Atlético Mineiro tem 23 gols de saldo. Tem que tirar aí 8 gols de saldo e diferença, ou seja, 8 não, 9. Na verdade, ele tem que ficar à frente do Palmeiras, né? Depende da diferença de gol. Por exemplo, 4-0. Se o Palmeiras toma 4-0 e o Atlético Mineiro dá 4-0 na última rodada ali no Bahia, o que não é impossível, o Atlético Mineiro dá 4, mas eu acho impossível o Palmeiras tomar 4 no último jogo contra o Cruzeiro. Ainda assim, o Palmeiras é campeão. A situação do Flamengo é quase impossível. Tem 66 pontos, mesmas 19 vitórias, mas você tem 15 gols de saldo, a diferença é de 16 gols, não vai tirar. São 16 gols aí que não vão ser tirados. Então, virtualmente, o Palmeiras é o campeão brasileiro de 2023. Essa chance aí de acontecer esse absurdo, porque não seria um desastre em um único jogo, teriam que ser 2 desastres para poder tirar esse saldo de gol. O Palmeiras teria que tomar uma goleada e o Atlético Mineiro dá uma goleada no Sport Clube Bahia para poder tirar o título do Palmeiras. Não vai acontecer. Pode acontecer um em um lugar, mas nos dois eu acho muito improvável. Né? Não é impossível, é por isso que o Palmeiras ainda não é o campeão. Então, os 4 primeiros colocados hoje: Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. Botafogo, toda aquela 14 pontos de frente que botou aí, hoje é o quinto colocado, já classificado para a Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores, o Botafogo já está garantido. Tem 64 pontos, 18 vitórias, pode chegar a 67 pontos, ainda pode ser vice-campeão, se Atlético, Flamengo e Grêmio não vencerem seus jogos. No caso do Atlético aí, teria que perder seu jogo. É muito difícil a situação do Botafogo chegar ainda ao vice-campeonato, pelo menos. Bragantino não chega nem sequer entre os 4 mais. Bragantino não tem mais nada para disputar nesse campeonato. Está garantido na pré-Libertadores e vai cumprir tabela. Só isso. Porque ele chegar a 65 pontos, ele não passa do Grêmio. Porque o Grêmio tem 20 vitórias já. E o Bragantino apenas 17. O Bragantino vencendo vai para 65 com 18 vitórias. Mesmo o Grêmio perdendo seu jogo, o Grêmio fica à frente, que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então, está praticamente definido aí. O Botafogo aí tentando entrar no G4, tirar talvez o Grêmio, o Flamengo. Muito difícil. Eu acredito que os Palmeiras, Atlético, Flamengo e Grêmio fiquem aí entre os 4, né? E Botafogo e Bragantino garantam sua vaga já garantida, né? Na pré-Libertadores. Fluminense perdeu o Palmeiras, jogo normal, está em sétimo, 56, classificado para a Libertadores, que ganhou a própria Libertadores. Vem os classificados já agora da Sul-Americana. Atlético do Paraná, 56 pontos, venceu, foi a 56, o mesmo número de pontos, perde no número de vitórias do Fluminense. Pode terminar em sétimo aí, dependendo do jogo, mas é simbólico os resultados. Né? Mas está classificado para a Sul-Americana. Atlético Paraná, Internacional, Fortaleza tem 51 pontos. Vamos ver aqui. São Paulo tem 50, já está classificado para a Libertadores, que ganhou a Copa do Brasil. Cuiabá tem 48, e agora vamos ver aqui a partir dos 48. Né? Cuiabá 48, Corinthians 47, Cruzeiro 46. Então aqui já está todo mundo classificado para a Sul-Americana, né? Sul-Americana.
além do Atlético Paraná, Internacional, Fortaleza, está classificado também Cuiabá, Corinthians está classificado e só não está classificado ainda o Cruzeiro, né, que é o 14º. Corinthians, além de escapar com esses resultados de hoje da possibilidade de rebaixamento, também garantiu vaga na Sul-Americana, porque vai até o 14º colocado, e o Cruzeiro tem 46 pontos e 11 vitórias. Não, Cruzeiro não, Santos. O Cruzeiro está em 14º. Quem pode tirar a vaga aí é o Santos, está em 15º. Tem 43 pontos, 11 vitórias. O Santos pode chegar a 47? Pode. Então, o Corinthians também não, porque o Corinthians também só tem 11 vitórias, mas aí vai também para o saldo de gol. Difícil o Santos tirar. O Santos tem menos 24 gols de saldo e o Corinthians menos 3, teria uma diferença aí de 21 gols. Além da vitória, deixa eu ver direito o negócio. Às vezes a gente, domingo à noite, não está enxergando mais direito, não. Se o Santos vencer, vai a 47, não vai a 46, então não tem mais chance, não. O Corinthians já está classificado, a disputa é contra o Cruzeiro, a verdade é essa. Até o 13º, o Corinthians já está classificado para o Sul-Americano. Santos pode tirar o Cruzeiro se vencer seu jogo e o Cruzeiro perder, o Santos vai para 12 vitórias e aí o Cruzeiro fica com 11 e o Santos se classifica. Na briga pelo rebaixamento, o Cruzeiro está livre, 46, o Bahia é o primeiro fora, 5 pontos de diferença, não dá para tirar em apenas um jogo. E aí tem Santos, Vasco e Bahia. Santos tem 43, Vasco 42 e Bahia 41. Isso há 2 rodadas já seguidas, né? 36ª, 37ª rodada. Os 3 clubes estão nessa situação. Né? 43, 42, 41. Vai para a última rodada na mesma situação. Santos e Vasco depende apenas deles. Santos vencer seu jogo, Vasco vencer seu jogo, estão fora, o Bahia está rebaixado. O Bahia precisa da vitória e de que um dos dois não vença seus jogos. Ou, melhor, talvez o Bahia pode escapar até com empate, né? Se o Bahia empatar e o Vasco perder, o Bahia escapa. É esse o resultado que o Bahia precisa, que o Vasco perca seu jogo e o Bahia vença, empate seu jogo. Mas se o Vasco empatar, o Bahia precisa de vencer. E aí depende dos outros dois, de Santos perder e de Vasco também perder seu jogo. Do Vasco empatar e do Santos perder e o Bahia ganhar, o Bahia se classificar. A situação do Bahia estava boa. Quando venceu o Corinthians por 5-1, parecia que estava fora de qualquer possibilidade de rebaixamento. A última rodada, quem está na briga pelo título, Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa. Cruzeiro brigando ali, precisando de um ponto para garantir sua vaga na Sul-Americana. E o Palmeiras precisando de um ponto e um empate para ser campeão. E os outros que estão atrás do Palmeiras de um milagre de resultados aí, né? O Atlético Mineiro pega o Bahia. Atlético Mineiro e Bahia na Fonte Nova, o Bahia desesperado pela vitória e o Atlético Mineiro desesperado por uma goleada. Vamos ver como é que vai se desenrolar esse jogo, mas o Atlético Mineiro tem, por outro lado, também circunstâncias de ter cautela nesse jogo. Por quê? Porque o Atlético Mineiro ainda pode ficar fora do G4. E é importantíssimo entrar na fase de grupos da Libertadores. Então, talvez o Atlético Mineiro venha para cá para garantir um empatezinho, garantir sua vaga na fase de grupo lá da Libertadores. O Flamengo, acho que menos ainda, né? O Flamengo pega o São Paulo fora de casa e vai lá buscar esse pontinho aí para garantir aí praticamente sua vaga na fase de grupos, né? O Grêmio tem 65, é quem mais precisa da vitória, joga contra o Fluminense no Maracanã, precisando da vitória. O Botafogo, o grande cavalo do Paraguai, vai jogar fora contra o Internacional e pode fechar aí com se eu não me engano, umas 10 partidas seguidas sem vencer no campeonato. Não vejo o Botafogo vencendo aí o Internacional fora.
Bragantino não tem mais chance de chegar nem no G4 e na zona de rebaixamento. O Santos recebe quem? Santos recebe Fortaleza, é um adversário não tão duro. Fortaleza já garantido na Sul-Americana, não tem mais nada a ver com esse campeonato. O Vasco recebe o Bragantino, classificado para a pré-Libertadores, não vai chegar no G4, também não tem mais nada a ver nesse campeonato. E o Bahia recebe o Atlético Mineiro, querendo garantir sua vaga no G4, para garantir sua vaga na fase de grupos da Libertadores. O Bahia pegou o adversário mais fácil, fora de casa. Todos jogaram fora de casa, né? Santos, Vasco e Bahia. Santos pegou o Atlético do Paraná, o Vasco pegou o Grêmio e o Bahia pegou o América. Todos os três perderam e agora os três jogam em casa. O adversário mais duro aí agora é o do Bahia. Teve o adversário mais fácil, perdeu. Agora tem um adversário mais duro e ele não tem o direito de perder, de errar mais. É a última rodada para o Sport Clube Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, né? A rodada completa fica da seguinte forma: os jogos da 38ª e última rodada, todos os jogos quarta-feira, mas não todos às 21h30. Às 19 horas tem Goiás e América, dos dois rebaixados aí, não tem mais nada a ver com o campeonato. Fluminense e Grêmio, Vasco e Bragantino, São Paulo e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, Internacional e Botafogo, Curitiba e Corinthians, Bahia e Atlético Mineiro, Cuiabá e Atlético do Paraná. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí nas redes sociais.